antes da gente destilar toda a nossa raiva com a Ferdi, com o que tá acontecendo, destilar um pouco da nossa gratidão, né? Sharon tá aqui mais uma vez com a gente. Boa noite, Sharon. Boa noite, Rafa. Boa noite quem tá aqui com a gente para essa noite de um pouquinho de estresse, né? Indefinições, enfim, decisões às vezes equivocadas. Vamos falar da Copa Rio Feminina, né? A gente está chegando muito perto da igualdade, talvez, que a gente queria no futebol feminino, mas não no sentido positivo, no sentido da negligência. Então, tá ruim para os dois, tá difícil para os dois. Vamos falar sobre isso. Sempre um prazer estar aqui, falando de futebol feminino, né? Também de Fluminense. E vamos que vamos. Beleza, vou introduzir os assuntos. Temos muita coisa. É isso. Faremos outras lives falando de coisa boa. Sábado talvez tenha um negócio novo aí? Talvez, vamos ver. Só falei um negócio novo. Um negócio novo pode ser um corte de cabelo novo meu. Enfim. Vamos começar fazendo a linha do tempo, tá? De como que eu digeri essas informações hoje. Eu, né, além de trabalhar aqui no time de guerreiros, trabalho no Jornada. Então o que eu mais tenho feito nos últimos dias é dar F5 no site da Ferdi, pra ver tanto Copa Rio como o Campeonato Carioca masculino. Aí, eu fui impactado, em determinado momento, com mais uma nota oficial da Ferdi, que está se mostrando bem comum, né? Perdão. Aí eu li. Deve ter sido a 17ª nota oficial que a Ferdi soltou essa semana. Aí ela começa: a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação climática do momento e com foco exclusivo na saúde de atletas e torcedores. Primeiro, parênteses. Situação climática típica, né? Fazer calor no Rio de Janeiro em fevereiro. A Ferdi não tinha atentado a isso antes, né? É novo isso. Enfim, fecha parênteses. Entende? Verão, novidade. Não, ninguém esperava. O Campeonato Carioca até ano passado era jogado em Curitiba. Aí esse ano que passou por Rio mudou tudo. Continuando. Entende como fator preponderante sobre quaisquer outros a necessidade de reajuste do horário das partidas e estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca Superbet 2025, ou seja, masculino, a partir dessa data deverão ser realizados a partir das 18 horas. Eu li isso aqui. A primeira coisa que eu fui fazer era o que eu já tinha feito 15 minutos antes, que era dar F5 lá na tabela da Copa Rio. Lembrando, a tabela da Copa Rio até esse momento estava com Vasco e Fluminense em São Januário às 4 da tarde. Abri. Primeira coisa que eu tomei um susto foi isso aqui, ó. Vou dar um zoom maior. A rodada nesse meio de semana apareceu suspensa. Apareceu o estádio lá do Pérolas. Pérolas vai mandar em Cachoeiro de Macacu mesmo. Flamengo na Gávea. Data e hora suspensa. Achei estranho. Mas o Fluminense folga nessa rodada? Eu fui ver a próxima, que é que o Fluminense joga. E aí não só Vasco e Fluminense, que por enquanto está em São Januário, vamos falar disso, como o Botafogo e Pérolas Negras, que está no Engenhão, saíram das 4 da tarde e foram pro sábado às 9. Eu fui no aplicativo de previsão do tempo para ver na prática qual é a diferença. O jogo às 4 começaria com 35 graus e acabaria com 30. O jogo às 9 começa com 32 e acaba com 35. Ou seja, é pior jogar às 9 do que às 4. Mas a Ferdi viu que tava 4 e pensou: pô, como é que a gente pode piorar ainda mais? Botar meio-dia? Não, botar meio-dia é muito escrachado. Vamos botar 9, que aí piora, mas também, né, não fica muito na cara. E aí, a nota oficial da Ferdi, que fala que tá prezando sobre a saúde dos atletas, do espetáculo, é literalmente 2 atletas, porque 10 atletas não estão nem aí. E aí, mais um parênteses que eu quero fazer, antes de passar a palavra pra Sharon pra ouvir dela, é o seguinte: os mandantes dessa rodada são Botafogo, que está com seu mando no estádio Newton Santos, e o Vasco, que até então, até que mudem ou não, está com seu mando em São Januário. 2 estádios que podem tranquilamente ter jogo à noite. Tem jogo à noite toda semana. Não cogitaram jogo às 6 da noite, não? Pro feminino? Eu passo essa pergunta pra você, Sharon. Por que não cogitaram jogar à noite, se são estádios que o masculino já jogam à noite? Então, né, acho que você resumiu bem esse contexto e... Vamos lá. Quando a gente fala de igualdade, né, o que seria? Essa nota que a Ferdi soltou mais cedo, falando que todos os jogos do Campeonato Carioca masculino devem ser disputados a partir das 6, deveria ser do Campeonato Carioca masculino e da Copa Rio feminina adulto. Isso seria o básico, né? Beleza, a gente tem as questões do mando de campo, o Flamengo mandando seus jogos na Gávea, o Fluminense mandando seus jogos em Xerém, são, né, lugares que, enfim, não tem refletor, ou enfim, se tem, não é usado. Agora não sei se com essa obra na Gávea colocaram, se com a obra no estádio de Xerém se colocaram. Eu acho que não. Xerém não, Xerém não. Gávea não sei, mas Xerém não. Então,
Enfim, mas existe uma questão histórica. Quem acompanha o futebol feminino carioca há muito tempo sabe que os jogos sempre são ou às 10 ou às 3 da tarde. Com exceção do campeonato da final do ano passado do Carioca, que foi à noite, porque teve transmissão do Sport TV, né, e foi no Luso. Sempre os jogos são às 3 ou às 10. Varia. Porque existe uma questão histórica de os clubes não querem gastar mais, ou, né, para mandar seus jogos fora de Laranjeiras, de Xerém, de Gávea, para ter refletor, ou não querem pagar a operação, né, o custo extra de que é ligar o refletor à noite, no caso do São Januário e no caso do Engenhão. Não estou falando que é isso agora, estou falando que isso é histórico aqui no Campeonato Carioca, isso é sabido. Senão eles teriam jogos à noite mais vezes, e, enfim, né, seria outro cenário. Mas para mim o correto seria a FERJ, né, a nota que vale para um vale para o outro, os dois campeonatos profissionais em curso, que envolvem os 4 clubes grandes do Rio de Janeiro e tudo mais. Seria o básico. Agora, suspenderam a rodada de amanhã. Isso vai adiantar de quê? Primeiro, a FERJ poderia ter tomado essa decisão antes, porque não ficava em cima da hora, né? O jogo estava marcado às 4, por exemplo, no caso do Vasco, que vai ter que ir lá para Caxias de Macacu, é uma viagem, o Vasco tem que sair com antecedência. Né? O jogo sendo às 4 é um cronograma, o jogo sendo às 9, o Vasco sairia hoje, né? Para dormir lá e aí para o jogo. Então você atrapalha justamente a organização dos times e como que você percebe que não existe uma boa comunicação. Hoje, o Botafogo postou, o Flamengo postou, acho que o Vasco também postou, sobre o jogo de amanhã. Hoje à tarde, hoje 1, 2 da tarde. Né? Aquele post clássico de informação de jogo. Então, ou não houve uma comunicação prévia da FERJ com os clubes para que, pode ser que a gente suspenda essa rodada de amanhã. E aí, né, os clubes já segurariam esse post. Mas não, eles tiveram que postar e depois postaram um comunicado. Pérolas, Botafogo e Flamengo postaram um comunicado informando que o jogo foi alterado, foi suspenso, né, a rodada de amanhã, por conta do calor, de determinação da FERJ, que a terceira rodada, os que jogam, né, no caso do Flamengo, teriam o jogo alterado do horário. Enfim, então, se fizesse com antecedência, talvez atrapalhasse menos. A gente vai entrar na questão do calendário, que acho que eu já estou me alongando aqui, porque são tantos caminhos que a gente acaba tomando, né, no mesmo assunto, são tantos impactos que é difícil até não me perder. Eu não tô nem com meu caderninho aqui pra ir anotando o meu raciocínio. Eu esqueci de falar disso. Então vamos... Enfim, então não vejo como suspender resolva. Acho que por conta dessa pressa, né, pra definir isso, resolveram suspender, porque não tinha como mudar para as 9 da manhã amanhã, os dois jogos. O do Flamengo seria o menos prejudicado, né, Flamengo e Botafogo, porque é próximo, mas no caso o Vasco é inviável. E aí, enfim, mudaram a terceira rodada para as 9 horas. Enfim, decisão, não se sabe se partiu da FERJ, partiu dos clubes, tendo essa questão histórica dos refletores e tudo mais. Me parece que foi em comum acordo. A FERJ não se opôs a ser às 9, para os clubes é melhor ser às 9, porque não precisa dessa logística. E o que eu sei que eu consegui apurar hoje é que, a partir então, da quarta rodada, cada rodada vai ser analisada caso a caso. Pode ser que esfrie em um momento, né? Enfim, se essa onda de calor chuva, der né? uma trégua. Previsão de chuva. Enfim, então vai ser agora rodada a rodada. Eu espero que tenha antecedência, porque já tá encavalado, né? Quarta, sábado. Você tem que tomar as decisões com rapidez. Senão você prejudica toda uma logística dos clubes, especialmente do Pérolas, que vem de longe. Exato. Posso introduzir a questão datas agora, em calendário, que você chegou a citar? A rodada de amanhã tá suspensa, né? E a gente olha que o calendário tá aqui, ó. Sábado, quarta. Quarta, sábado... Calma aí, teve uma semana que pulou aqui, não teve não? Sábado, quarta, sábado... Tem uma semana que eu acho que não tem jogo de Quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas tá sem jogo. Então quarta-feira de cinzas tá sem jogo, depois volta sábado, quarta, sábado. Beleza. Duas questões aqui. Primeiro, quinta rodada, Flamengo e Vasco. Sexta rodada, Flamengo e Vasco, tá marcado na Gávea, sábado, 3 da tarde. 8 de março. 9 de março, tem Real Brasília e Flamengo pela Supercopa. Então, esse jogo aqui do Flamengo já não vai acontecer nesse final de semana. Soma isso com o jogo que não aconteceu aqui nessa segunda rodada. E soma isso com só ter uma semana de espaço aqui, que é justamente a semana que a gente acabou de achar, de quarta-feira de cinzas. O que, vamos combinar, não é um dia legal de ter jogo no Rio de Janeiro, né? Por isso que normalmente não tem.
Enfim, é um dia de muito trânsito, a galera voltando de estrada, apuração na Sapucaí, muita escola de samba com quadra movimentada, não é um dia muito legal pra ter. Mas, como nada é tão pouco que não possa piorar pra Ferj, última rodada, dia 22 de março, é a rodada onde, até inteligentemente, o Pérolas folga para ter 2 clássicos, imaginando que o Pérolas não estaria disputando o título. Esportivamente, é até legal os 2 clássicos seriam na última rodada. Fluminense e Flamengo em Xerém, Vasco e Botafogo em São Januário, por enquanto, sábado 22 de março, 3 da tarde. Só que a Sharon me lembrou hoje, eu não tava ligado nisso. Dia 22 de março é o final de semana que começa o Brasileirão Feminino Série A1. E a Ferj marcou uma rodada de Copa Rio aí. 2 clássicos. Legal, né? E aí, Sharon, como é que resolve isso? Então, parece muito complicado fazer uma competição com 5 times, né? Acho que demanda muita... custava começar um pouco mais cedo a Copa Rio, pensando já em tudo isso, né? O Flamengo vai disputar a Supercopa, beleza, a gente não tinha como saber, o Flamengo foi sorteio, mas o Flamengo vai ser visitante em Brasília, uma viagem que, né, dá uma desgastada. E a Supercopa está prevista para o fim de semana do dia 8 ou 9, sabe a tabela? Porque só para o pessoal também ver. É a 6ª rodada aqui. Então, isso, é a 6ª rodada, como você falou. É o fim de semana, supostamente, da Supercopa. Pode ser que a Supercopa adie um dia, enfim. Né, é a partir de também a CBF não nos dá muita segurança quanto às datas. Deixa eu só fazer um parênteses. Isso. Faça. Se o Flamengo eliminar o Real Brasília, joga aqui nessa quarta dia 12 semifinal, tá? E se o Flamengo for pra final, joga aqui nesse sábado dia 15 final. Ainda tem isso, a Ferj vai torcer contra o Flamengo. Pois é, e aí vai ter que atrasar, tudo isso. Fale por você, porque eu não sou clubista, eu torço pelo futebol feminino carioca. Perfeito. Mas é verdade. Enfim. Mas e aí, o Flamengo vai ter que fazer 3 jogos atrasados, vai atrasar toda a Copa Rio por conta disso? Então, acho que foram questões que talvez a Ferj não tenha se preocupado quando pensou nesse calendário. Me parecem um pouco óbvias. Tudo bem que a CBF também demorou muito para soltar a sua própria previsão. Mas dado que a Copa Rio, ela não é um torneio obrigatório, não falando que ela é importante, ela é muito importante. A Ferj poderia ter ou se antecipado, né? E já que ele é um torneio preparatório para os times grandes, e até para Pérolas Negras, que vai jogar a Série 3, faz mais cedo. Tipo, claro que comemora-se o título, é óbvio que é bom você ser campeão da Copa Rio, porque ele é basicamente clássico, então é sempre bom ganhar clássico. Então, ótimo. Mas faz um pouco mais cedo, ou pensa num outro formato. É ótimo que tenha calendário, é ótimo que tenham muitos jogos, mas isso tem que ser feito de forma inteligente, né? E não atropelando os demais. Aí você vai atropelar a Supercopa, você vai atropelar o Brasileirão, e o Flamengo vai fazer o quê? Vai colocar o Sub-20 pra jogar? Que nem fez no profissional, entendeu? Exato. É complicado. E aí, pro Flamengo, o Flamengo sai, não vou dizer que sai perdendo, né? Porque o Flamengo tá competindo, enfim, num nível de enfrentamento maior, jogando na Supercopa, a princípio, né? O Real Brasília não acho que fique na frente de Fluminense por muito, ou Botafogo, dependendo como e Vasco. Mas enfim. Então, você encavala todo o calendário, fica confuso. E como é que eles vão repor esses jogos? Como é que isso vai ser feito? Né? Eu tenho um palpite. Assim, data FIFA? Não vai ter. E não vai ter campeão da Copa Rio. O Flamengo e o jogou torneio 3, que é 4 preparatório? jogos. E o torneio que é preparatório vai adiar a data pra jogar no meio do brasileiro, que aí já não deixa de ser preparatório, já tá rolando, tá ligado? Exatamente. Vai aí a você motivação, é mais um jogo de desgaste, né? Mais um Exato. Enfim. É um jogo onde aí sim os times femininos vão com a base, pô. Se tiver um jogo de Copa Rio no meio do Brasileirão A1, vai ser sub-20 do Fluminense contra sub-20 do Flamengo. Pois é muito complicado. E aí, mas o Paulistão acontece na reta final do Brasileirão. Sim, mas isso tudo é pensado. E é na reta final do Brasileirão, né? Nem todos os times estão lá. Enfim, é uma coisa planejada. O Paulistão planejado, né? Não foi como a Copa Rio, que deveria ser planejado, afinal é 3ª edição. Se é 3ª edição, já deveriam saber que, né? Tem que ser planejado com mais antecedência, porque você sabe que a competição vai acontecer. E você tem os 4 grandes disputando na primeira e na segunda divisão. Então começa um pouco mais cedo o calendário, naturalmente. O Flamengo jogando a Supercopa. E poderia ser Flamengo e Fluminense jogando a Supercopa, né? Se não fosse nosso erro de cálculo na última live. Poderiam ser os 2. Enfim. É aquilo, né? A gente vai ficar batendo na mesma tecla de criticar a falta de planejamento, a falta de preocupação, a falta de respeito, em última instância. A modalidade do Rio de Janeiro, que está crescendo muito, apesar da Federação do Rio. Sim, exato.
o que eu cheguei a pensar, a gente conversou sobre esse assunto de tarde, né, eu e o Sharon, e eu fiquei pensando muito nisso até a hora da live. Uma coisa que eu pensei foi o seguinte, a FERJ claramente foi prejudicada pela demora da CBF. Isso é lógico, não dá pra gente tirar a culpa da CBF nessa história. Todo mundo a CBF foi. demorou. Até aí todo mundo foi. Exato. Agora, a FERJ sabia que a CBF ia demorar. E a FERJ pensar... Eu acho que isso deve ser acordado com os clubes pra ter bastante data. Mas a FERJ sabendo que provavelmente teria pouco tempo, e que o Flamengo joga a Supercopa, e ela me criar uma competição com 10 datas, eu fiquei pensando hoje que eu acho que o ideal, nesse cenário, tipo, cara, vamos ter pouco tempo, fazia turno único e uma final. 6 datas, pô. 5 datas de todo mundo contra todo mundo. Os 2 primeiros fazem uma final em campo neutro, no Luso, sei lá, onde for. Que aí não correria risco. Agora, a FERJ sabia que ia ter pouco tempo pra organizar, que o Flamengo ia estar na Supercopa, que se o Flamengo vai até a final da Supercopa, são 3 datas que não vai ter o Flamengo, sabe? E me marca uma competição de 10 datas, pô. O que me parece... Não, detalhe, me marca uma competição de 10 datas sabendo que marcou a última rodada junto com o brasileiro, pô. Isso é loucura, pô. Não é imprevisto, ela já marcou igual. Ela esperou o calendário da CBF, viu e falou, vai bater, vou marcar assim mesmo. E aí o que vai acontecer? É capaz de ter jogo adiado, é o que eu falei ainda agora, ter jogo adiado pra data FIFA lá pra frente, e esses jogos que tem como motivação serem pré-temporada e preparação, vão virar um estorvo no meio de um Campeonato Brasileiro, no meio de uma Copa do Brasil. E aí não adiantou de nada a Copa Rio desse ano, basicamente. Pois é, eu tô abrindo aqui o calendário, rapidinho pra ver um negócio. Enfim, calma aí, rapidinho. Deixa eu abrir aqui, porque eu pensei numa coisa, e preciso dar aquele confere aqui no site CBF, só que ele não tá na mão. Mas, cara, daqui a pouco eu procuro. Enfim, é isso. Eu acho que foi feito às pressas, né? O calendário da CBF saiu dia 31. E a Copa Rio foi no início de fevereiro, foi o quê? Dia 4? Foi isso? Dia 5? Uma coisa assim. Cara, eles divulgaram bem perto do início. Será que não foi tipo dia 10, não? Foi bem perto do início. É porque a data do arquivo aí no site tá 4/2, né? E eu fiquei com isso na cabeça, mas eu acho que foi mais perto mesmo. Eu vou ver o dia que eu postei no Instagram, que aí é o dia que eles divulgaram. Deixa eu ver aqui. E... Aqui, ó. Aqui, eu postei no Instagram dia 10 de fevereiro, isso mesmo. Foi 5 dias antes, mais uma vez. E mais um convite que você topa em cima da hora, né? Mas aí é culpa da FERJ, não nossa. Eu tô com muito tempo livre, sabe? É foda. Brincadeira, sempre um prazer estar aqui pra gente falar de futebol feminino. Tava sentindo falta desse ambientezinho de live também, papo com a galera. E falar de futebol feminino, né? A gente fala muito no Instagram, fala muito em Twitter, mas falar de fato, né? O ato de falar mesmo com a boca é diferente. Então sempre é um prazer, sempre muito bom. E esperamos os melhores. Vou tentar me despedir otimista. É isso. E já deixando o convite, estamos com 16 pessoas aqui, que é mais ou menos a média da live. O jogo sábado que é contra o Vasco, já trazendo uma apuração de bastidor, provavelmente é só na Vasco TV, tá? A Flu TV não deve passar, eu vou me abster sobre os motivos disso. Diga, Xana. Uma última coisa. Pra quem não lembra, só rapidamente, o time de guerreiras, inicialmente, né, também tinha a Amanda, tá? Amanda que agora é Novaes, na verdade. E depois a gente criou uma página pra falar sobre futebol feminino carioca, verdade, em geral. E a gente reativou a conta recentemente. Então, siga lá no Instagram, nosso FuteFem, o nome. E chega mais. Estamos falando de Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco, Pérolas. Não vai ficar só nos 4 grandes ideias também de falar de todo mundo, porque o Rio de Janeiro é muito grande para ser falado somente os 4 principais clubes. Então, cheguei mais. Lá no nosso FuteFem, no Instagram e no Twitter. Tá aqui no chat, tá? Só clicar no link e seguir lá, gente. Boa. Mas aí, no encerramento que eu estava fazendo, é que o jogo de sábado provavelmente será só na Vasco TV. E eu vou me abster de comentar porque que a Flu TV pode não passar esse jogo. Dito isso, você sabe que você não fica sem narração tricolor, né? Eu estarei lá. No Nivaldo, em São Januário, ninguém sabe. Mas eu estarei lá. Narrando, então você que já assistiu na Flu TV e deixou sem áudio pra me escutar, já tendo uma narração tricolor, agora você tem um motivo maior ainda, porque agora só tem narração vascaína na Vasco TV. Então se liga na Vasco TV, deixa sem som e deixa a minha narração lá direto do estádio, narração tricolor. Vocês já acompanharam, gostaram, o feedback foi bem legal, iremos repetir. E nesse que vai ser só Vasco TV, é mais interessante ainda, tá? Quem sabe os detalhes, umas novidades aí, nem te olha com o tempo. Show? Boa noite, tamo junto. Até amanhã. A gente troca ideia amanhã de novo. Valeu.